O título do vídeo diz tudo. A Max, ou a Warner Bros. Discovery, como queira, iniciou a cobrança das contas extras dentro do serviço de streaming. Essa decisão é nos Estados Unidos, mas ela será replicada para outros mercados globais, o que significa que no Brasil isso vai começar em algum momento no futuro. Nesse vídeo, eu estou aqui para explicar como que vai funcionar essa cobrança extra, que basicamente acaba com as divisões de contas do Max, e como que vai ser o impacto junto ao usuário da plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, porque eles estão indo basicamente para o mesmo caminho que Netflix e Disney Plus adotaram, e com isso os serviços de streaming vão ficando cada vez mais degradados para o consumidor e vai ficar cada vez mais difícil para a gente assistir aquele entretenimento nosso de cada dia. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão antenadas nos serviços de streaming e estão de olho nos movimentos das plataformas, porque, afinal de contas, o nosso cartão de crédito será cada vez mais massacrado se a gente quer ter um pouco de entretenimento de qualidade. Bom, não podemos dizer que a gente está sendo pego de surpresa com essa decisão do Max. A gente já sabia que o David Zaslav, o cara que assumiu o controle da Warner Bros. Discovery, já flertava há muito tempo com essa possibilidade de estabelecer cobranças para aqueles usuários que compartilhavam as senhas dentro da plataforma. E o objetivo aqui era bem simples: fazer com que a Warner Bros. Discovery ficasse algo sustentável nos aspectos financeiros, obter lucro em cima do Max. Ainda mais pelo fato de que eles estavam juntando os conteúdos da DC, conteúdos da Warner, HBO, conteúdos esportivos aqui no Brasil e na América Latina, os direitos da UEFA Champions League, os direitos do futebol brasileiro e também os direitos da Discovery Networks. Tudo isso em um pacote, o que agregava valor para o futuro serviço Max. Acontece que todo esse processo de união dessas plataformas resultou em grandes gastos financeiros para a Max e para a Warner Bros. Discovery. É algo difícil colocar de pé uma plataforma de streaming, Netflix que eu diga, que levou uma década para obter lucro. Então, todo esse movimento foi feito para depois fazer com que essa plataforma nova capitalizasse, e este é mais um passo. O fim do compartilhamento de contas dentro do Max é mais um passo para essa maior monetização da plataforma dentro daquilo que o Zaslav planejou. E isso começou nos Estados Unidos. Bom, como que vai funcionar tudo isso? O Max está apresentando para os usuários o Extra Member Add-on, ou usuário extra, assinante extra, dentro do contrato principal. A Max deixa claro para os seus assinantes que, e eu vou citar as aspas que estão no site dos Estados Unidos, da versão norte-americana do Max, o seguinte, abre aspas, sua conta é para você e para quem mora com você, fecha aspas. Com isso, o Max deixa claro que qualquer usuário fora da residência vai pagar a mais, e quando o Max detecta que aquela pessoa, aquela conta, está acessando a partir de uma conta compartilhada, ou cujo titular mora em outra residência, o titular tem apresentado uma tela, que é essa que vocês estão vendo no vídeo nesse momento, com a opção de contratação de usuário extra. Acontece o seguinte, esse usuário extra nos Estados Unidos custa a partir de $7,99. Sim, é caro. É caro, era o antigo preço de um plano básico da Netflix. E, basicamente, a Max está trabalhando no sistema 1 por 1. Para cada usuário adicional, vamos cobrar uma mensalidade básica adicional. Esse valor pode ser mais caro, porque no plano standard,
que custa $16,99, esse plano pode custar para cima dos $25 se você agregar o plano com o usuário extra. E aí a conta vai ficando cada vez mais cara. Tem outro detalhe que você precisa saber antes da gente avançar nessa conversa. Esse plano adicional do Max, ele não conta com todos os benefícios disponíveis dentro do plano principal. Só um dispositivo por vez. Você não pode instalar sua conta em diferentes dispositivos. No caso, se você é um membro extra de uma família, você só pode escolher um dispositivo para assistir esse conteúdo e você também não tem controle administrativo. Isso significa que se você, por exemplo, quiser modificar sua foto de perfil, se você quiser gerenciar melhor os conteúdos que são recomendados dentro da sua conta, você depende do usuário principal para fazer essas alterações. É algo bem mais restrito, é algo bem mais limitado e por um valor que é considerado elevado, mesmo considerando que você está indo na aba de alguém para dividir a conta. Então, o que o Max está tentando fazer aqui? Está tentando elevar o ticket médio de cada usuário. Está tentando fazer com que cada usuário dentro da plataforma pague a mais do que normalmente pagaria. Tanto aquele usuário que não vai mais conseguir dividir a conta, quanto o usuário que antes dividia a conta por uma questão econômica. É uma variante da estratégia que a Netflix adotou para a sua plataforma de streaming. Só que a Netflix, com todas as contradições que teve, pelo menos ela foi dilacerando aos poucos a ideia de você ter o love sharing, que ela abandonou rapidamente depois que viu que o serviço não era sustentável, uma vez que tinha alguns benefícios indiretos, porque divisão de conta na Netflix era um benefício indireto que a plataforma dava para os assinantes, então decidiu ser mais capitalista e obter um lucro a partir do fim da divisão de contas, da cobrança adicional de usuários e também da inclusão de publicidade nos seus conteúdos. Algo que o Disney Plus fez, algo que o Max também está fazendo, porque tem muita gente no Brasil reclamando da inclusão de publicidade no Max, que ela chega a ser obscena do tamanho do volume que ela recebe na plataforma. Então, aí a gente vê os executivos falando, por exemplo, o J.B. Parrett, que é o CEO do streaming da Warner Bros. Discovery, com os argumentos para justificar essa decisão. Abre aspas. Essa é uma forma simples de oferecer flexibilidade aos assinantes, fecha aspas. Aqui ele fala especificamente sobre essa ideia de você ter uma maior restrição dos benefícios dentro desse membro extra do que a conta principal. E, na verdade, na prática, conta extra é só para constar, só para o usuário que não mora dentro da mesma residência ter acesso ao conteúdo e não ter controle sobre nenhum aspecto da própria conta. Mas ele também fala o seguinte, abre aspas, o complemento de membro extra e a transferência de perfil são avanços importantes para oferecer aos espectadores uma nova maneira de aproveitar nosso conteúdo com valor excepcional, fecha aspas. Ou seja, os executivos da HBO utilizam o conteúdo como uma justificativa para poder cobrar mais dos usuários no método de divisão de contas. Gente, é o seguinte, a gente sabia que isso iria acontecer. Nós todos, sem exceção, todo mundo que acompanha o cenário dos streams, você que assiste esse canal de vídeos, sabia que isso iria acontecer. E agradeça, e eu estou sendo irônico nesse caso, a dona Netflix por tudo isso acontecer dessa forma. O plano da nefasta da Netflix funcionou. E todas as outras plataformas de streaming abraçaram esse plano. O que essas plataformas se esquecem de observar é que a Netflix levou uma década para começar a dar lucro no seu modelo de negócio. E ainda assim, o modelo de negócio da Netflix é muito diferente do Max com Warner Bros. Discovery, da Disney, da Paramount, do Apple TV Plus, se bem que no caso da Apple também é um caso à parte, porque o serviço de streaming da Apple está dentro de uma divisão maior, que é produtos e serviços, e o negócio principal da Apple é da tecnologia. Mas para os grandes estúdios de Hollywood que decidiram brincar com essa história de streaming,
o buraco é bem mais embaixo. Apostar todas as fichas no streaming dá muito trabalho e as próprias produtoras, os próprios estúdios sabem que vai levar muito tempo para alcançar o status de lucro que a Netflix alcançou e que levou, de novo, 10 anos para alcançar esse status. Só que o negócio da Netflix majoritariamente é esse. A Netflix recebe investimentos para produzir filmes e séries, mas economiza em publicidade, marketing, porque não precisa necessariamente levar todos os seus filmes para as salas de cinema, não precisa gastar tanto com a publicidade com revistas, jornais ou sites de internet. O orçamento é menor para isso, por isso que eles podem gastar mais dinheiro nas produções em si, não é mesmo? Electric, não sei das quantas lá, o filme dos irmãos Russo, que está deixando o pessoal da Marvel Studios apavorado. Então a Netflix tem um modelo de negócios que, por incrível que pareça, é mais sustentável. De novo, os grandes estúdios precisam levar esses filmes no cinema para obter os lucros de bilheteria para a máquina seguir girando. Não dá para uma Warner Bros. Discovery sobreviver apenas com produções exclusivas do streaming. E é aí que a conta não começa a fechar. Para levar um filme para o cinema, para esse filme depois ir para o Max, ele precisa ter todos aqueles investimentos que a Netflix não coloca, principalmente em marketing e publicidade. E se esse filme fracassa na bilheteria, ele vai ter o seu prejuízo absorvido pelos estúdios e não vai ser o streaming que vai pagar ou compensar aquilo que foi investido para aquela produção ir para a sala de cinema. A missão de todas as outras plataformas que não se chamam Netflix é muito complicada, muito complexa. E acredito sim que o David Zaslav, apesar de todas as decisões equivocadas, que ele pelo menos está tentando promover uma recuperação, ou uma capilarização, e eu não uso esse termo todos os dias, da Warner Bros. Discovery, entendendo que um dos seus principais ativos é o Max. E aqui não tem outra escapatória. A solução para Max, para o Disney, para todas as outras, é tentar copiar os passos da Netflix. Só que a conta não vai fechar, vai ser bem difícil fechar, porque o negócio de um grande estúdio de cinema é o próprio cinema. A Disney ainda escapa um pouco porque tem os parques temáticos. A Disney sempre afirmou que os parques de diversões são os principais ativos da empresa e que o segmento de entretenimento era um braço disso. Mas ainda assim, o pessoal que está lá como acionista na Disney gosta de dinheiro. E então quer ver, por exemplo, um filme dos Vingadores dando lucro, ou que, sei lá, de repente um desastre como Branca de Neve acabe se pagando de alguma forma. Algo que não aconteceu. E por incrível que pareça, a gente vê um filme Minecraft sendo melhor sucedido do que o Branca de Neve, o que também levanta pontos de discussão e reflexão em outras frentes. Se prepara, público brasileiro, porque isso que o Max está fazendo nos Estados Unidos e que já é uma realidade prática no mercado Yankee, vai acontecer no Brasil em algum momento no futuro. Eu não estou dizendo algo que está reinventando a roda. Eu estou dizendo o óbvio. A existência desse vídeo é apenas para alertar a você, principalmente você, assinante do Max, que ainda divide conta, que ainda compartilha senha, porque a plataforma levou muito tempo para ativar os bloqueios e não o fez, e agora decidiu dar essa marretada, que é fazer a cobrança do compartilhamento das senhas. Então, para você, brasileiro, que não tem tanta grana assim e está dividido o Max por algum motivo, saiba que a conta vai ficar mais cara e vai ficar mais pesada. Não será surpresa se aqui no Brasil o Max cobrar o 1 por 1 pelas contas divididas. A minha esperança é que, pelo menos por enquanto, o Max é uma das plataformas que decidiu não dolarizar o preço de suas mensalidades e que cobra valores relativamente menores ou proporcionalmente mais condizentes com a realidade do brasileiro médio. Se bem que, tal e como praticamente todas as plataformas de streaming, o Max também cobra mais caro para entregar a melhor qualidade possível. E aí, o brasileiro médio, que é o alvo
de toda essa missiva eletrônica acaba pagando por um serviço degradado. Mas eu também vou falar sobre isso em um vídeo no futuro. Espero ter ajudado aquelas pessoas que contam com a assinatura do Max e que agora vão começar a coçar a cabeça e outras partes do corpo para ver como é que vai fazer para manter, de repente, a UEFA Champions League como parte de sua programação esportiva a partir do serviço de streaming do Max.